Fala, gente, boa noite. Estamos dando início aqui, pontapé inicial, né? Do nosso 2G Podcast. Hoje com com o nosso convidado aqui, Tony Diego, cara ilustre aqui em Campina Grande, né? Um dos maiores blogs, né, de Campina hoje, meu amigo de longas datas, né? E vamos só ter um bate-papo bem bacana, né, Tony? Isso mesmo, obrigado pela. É uma honra estar aqui participando. Hoje é a estreia, né, do programa, do podcast. E para mim é uma honra. E vamos conversar bastante. Isso aí. Nosso podcast ele tem um patrocínio, vou falar aí, né? A galera que tá nos bancando. Pão de Ló, Pais e Filhos. Bem Garota, né? Onde você encontra tudo para sua moda feminina. Oficina Novo Tempo, certo? Duas manas está responsável pelo nosso lanche aqui, um lanche de hoje bacana, que a área de Quitone vai gostar bastante, né? E GGP Construções, você encontra tudo lá para o seu material de construções. E a minha empresa, né? Eu não posso deixar de falar, vendendo aí meu jabá, VS Seguranças, né? Se você precisar de todos os eventos, segurança privada, translado de aeroporto, estamos juntos e misturados. Então, muito bom. Vamos começar, né, Diego? Bora ficar. Vamos embora. Eu tô aqui para responder. Onde começou, Diego, a tua história assim com o meio artístico, né? Que eu lembro de você cantando na igreja, né? Isso há muitos anos atrás. Como foi assim para você? Você começou cantando, né? Desde os meus 12 anos eu já cantava na igreja onde eu congregava. E a música, quando a gente tem esse contato com o público, com o povo, a gente começa a se comunicar. Então, a música era uma comunicação. E aí eu comecei a me envolver com o público, com a galera. E veio essa vontade também de me comunicar com o povo. Aí eu abri um programa de rádio na época. E aí veio essa ideia. Esse programa na rádio eu me lembro que era na 89, né? Na Lagar FM, isso, na né? Lagar FM. Assim que começou, era um auge na rádio na época. Lagar era... E aí, quando começou, eu apresentei um programa lá. Apresentei também um na Arius FM, um na Shalom FM, na Correio FM, que era de meia-noite a 1h da manhã. E acho que tinha outro, eu não sei se era um que era lá no Catolé, eu não lembro o nome. Mas era 5 programas de rádio, eu apresentei por 5 anos. Mas o programa que era mais conhecido, que eu apresentava, era o Geração de Adoradores, que era toda quinta, de 6 horas, era de 6 horas, eu não lembro muito bem, Acho que era no finalzinho da tarde, né? Era de 5 às 6, por aí, era um sucesso, era muita ligação, o pessoal ligava muito, a gente fazia muitos sorteios e recebia muita influência do mundo gospel, do meio cristão. Quando era época de consciência cristã, todos os pastores que passavam pelo púlpito da consciência, a gente entrevistava lá no nosso programa de jovem, né? Que era o que eu apresentei. Isso eu me lembro uma vez, para algumas pessoas, eu sou músico aposentado, né? Eu sou um baterista frustrado, né? Como a gente que gosta de brincar, eu e Halles, né? E eu lembro que uma vez o cara me chamou para tocar e eu não sabia, eu não conhecia você. Mas eu lembrava da música, Braço de Ferro, Punho de Aço. Que era uma das músicas que fez muito sucesso. Inclusive, você não é o autor da música, né? Eu tava dando uma pesquisada, uma olhada, mas o sucesso estourou em você, não foi com essa música? Quando eu gravei essa música, na época eu gravava músicas de outros cantores, né? Eu pegava o playback e eu interpretava. Esse CD que a galera gravava, o pessoal gravava anteriormente, há anos atrás, começou por mim. Eu gravei um CD com playback, cantando música de outros cantores. A interpretação era minha, óbvio. E aí a música estourou, que foi a Braço de Ferro. Aí todo mundo começou a gravar CDs com playback, e aí virou essa modinha. Essa moda em Campina Grande. Então eu fui o que iniciou, deu o pontapé inicial de gravar músicas de outros artistas. O que é que aconteceu? A Braço de Ferro é uma música já nacionalmente conhecida, porém ela ficou muito conhecida na minha voz aqui em Campina Grande e região. Porque eu fiz uma interpretação bem legal, a música ficou boa na voz. Rolou o clipe, né? Rolou o clipe e tudo mais. E aí a música estourou. Eu me lembro que eu ficava em casa, numa tarde qualquer,
E do nada passava um carrinho de som com a música tocando na minha voz. E aí eu ia pro centro de Campina, e do centro da cidade, aí quando eu passava na praça, tava tocando meu CD. E a rádio era de 5 minutos tocando, né? A música Braço de Ferro. Então, nessa época aí eu cantava muito em muitas igrejas, em muitas cidades. Eu viajei para Pernambuco, eu viajei para vários estados, cantando por conta dessa música, Braço de Ferro. Eu acho assim, no tempo, cara, eu acho que você era uma das. Eu lembro de Priscila Santos, né? Acho que tu chegou a conhecer Priscila Santos também, né? Que era uma das cantoras da Assembleia no tempo. Mas, assim, com grande repercussão, acho que foi você, né? Porque, inclusive, no dia que falaram que a gente ia tocar com você, né? No começo ali, eu aprendendo a tocar e tal. Eu disse, caramba, será que eu vou me garantir de tocar com esse homem? Eu lembro de ter sido Porque até... aqui em Campina Grande ele era um cantor muito conhecido, né? Não, na Ele época era um era, cara muito conhecido na época já. não tinha rede social, não tinha rede social, não. Na época era... o pessoal me conhecia porque passava nas igrejas, tinha aqueles cartazes, né? Isso. E aí tinha as programações. Nos banners. Nos banners. Aí toda a programação de banner, de igrejas, eu tava. Aí o pessoal sempre ia para... Se você quisesse conhecer Diego, cantor Diego, tinha que ir na igreja que eu ia estar cantando. Então o pessoal ia muito, registrava foto comigo no final do culto, era aquela coisa. E eu Que no tempo você não usava esse super nome, me Tom sentia Diego, na né? época, super me sentia. Eu me achava o cantor mais top. Inclusive, o tema que eu colocava no meu Orkut na época, a legenda era o cantor mais top, não, o cantor mais conhecido de Campina Grande. Então, eu acho que depois que eu comecei a me titular o mais top, o melhor, o mais conhecido, foi quando veio a minha saída da Cara, igreja. e como foi esse processo da questão da gravação da música? Porque a gente sabe que tem a questão de direitos autorais, né, e tudo mais. Como é que tu fez pra conseguir gravar? Teve algum problema com o cantor original da música, com a pessoa que compôs? Eu tava numa casa de uma amiga minha e eu ouvi essa música. Aham. Aí eu gostei muito da música. Eu disse, cara, eu vou rapidamente decorei a letra. Na sala da casa dela, eu comecei a cantar. Rapidamente decorei a letra e gravei. Eu gravei esse CD num computador, um microfone como esse, no estúdio de Giovanni Studio. Ele já não está mais com a gente, ele já faleceu. E aí, Giovanni estava iniciando o estúdio de gravação dele. E aí eu fui gravar no estúdio dele. Era um quadrado, assim. Aham. E aí eu comecei a gravar com ele. Rapaz, muita gente procurou Giovanni para gravar. Foi através do Braço de Ferro, do meu CD, da divulgação do meu CD, que ele começou a receber outros cantores das igrejas e começou a ganhar dinheiro gravando esse pessoal. E aí o CD estourou, aquela coisa e tal. Aí, do nada, eu recebo uma ligação de um pastor que era vizinho de Alexandre Silva, que é o ex-esposo da cantora Elaine de Jesus. Elaine de Jesus. Uhum. E aí esse pastor conversava muito comigo, que ele mora em Boston, nos Estados Unidos, e falava, ele é meu vizinho e tal, e não se preocupe não, que eu vou conversar com ele sobre essa gravação, porque realmente já estava havendo um processo por conta da gravação. Mas não era o cantor, era a gravadora que queria me processar. Entendi. Aham. E aí houve essa conversa com ele foi conversar com o Alexandre, enfim, tudo se entendeu. Não só com ele, mas com o Chagas Sobrinho tentou me processar. Caramba. Chagas Sobrinho tentou me processar, que foi o meu primeiro CD, interpretando Belos Louvores. Tem umas 6 músicas de Chagas Sobrinho. Tu ia pagar uma bolada aí, hein, Simon? Ia. Chagas pagar uma Sobrinho boladinha tentou me aí, processar Débora e Simone, uma dupla daqui, que era muito amiga de Maristela, que é muito amicíssima Maristela, eu sei, Maristela. de Chagas Sobrinho. Conversou também com ele. Não, é um jovem que está começando em Campina Grande. Não faça nada, não. Aí não rolou processo. Porque eu me lembro naquele tempo, foi um tempo que as gravadoras evangélicas, né, MK Music, acho que era RC Music, eu acho. Isso. Teve até um moído com Cassiane, quiseram processar ela, até por formação de quadrilha, né? Então, assim, a pergunta de Halisson eu achei bacana porque, como você atingiu uma Grande expressão, né? grande expressão com a música, eu disse, rapaz, será que ele levou algum processo mesmo? Bicho, ele teve que pagar alguma coisa pra gravadora, porque os caras não perdoavam, né? Perdoa, não. Não, naquela época não. perdoa. Naquela época não perdoava, não. E, por sorte, eu não recebi processo, né? Mas foi um período muito bom, muito lindo na minha vida, que eu vivi na igreja. E cantei muito. Eu cantava de manhã, tarde, noite. Manhã, tarde, noite. Eu abria o comércio de Campina Grande.
Ganhei muito dinheiro também. Não vou mentir pra vocês, ganhei bastante dinheiro. Não fiquei milionário, não fiquei rico, mas eu ganhava muito dinheiro. Eu ganhava por noite lá. Pronto, tem um culto lá em Ronaldo Corrêa na segunda-feira. Eu vendia uns 50 CDs por noite. A R$10. Eu acredito também que nesse período. Hoje até a gente brinca e fala hoje de a máfia do Pix, né? E a galera para ir cantar hoje na igreja tem cobra, pô. Ninguém vai de graça. Ninguém vai de graça. Ninguém vai de graça. Eu acho que você... Estão cobrando até oração hoje, né? Até oração estão cobrando. Assim, eu acho que você foi uma das pessoas que começou isso aí, questão de... Não de cobrar, mas de receber para cantar. Né? Assim, uma ajuda de custo, algo do tipo. Né? Como você falou que você ganhou muito dinheiro, né? Naquele período, naquele tempo, eu acho que artista gospel dentro de Campina Grande não ganhava dinheiro. Não, a gente recebia convite para as igrejas, nem o dinheiro da mototáxi o pastor dava no final do culto. No meu primeiro CD, antes de eu gravar o segundo CD, Braço e Ferro, a gente recebia o convite para cantar nas igrejas, terminava o culto, o pastor olhava para mim e dizia, muito obrigado. E eu tinha que voltar para casa a pé. Quando não era a pé, era de ônibus. Quando não era de ônibus, era de carona. Quando não era de carona, tinha que dar um jeito. Mas eu tinha que vir para casa. E aí a gente sempre fazia isso. Mas quando eu gravei o Braço e Ferro, para eu chegar a cantar numa igreja, tinha que me convidar, obviamente, 2 meses antes, eu mandar 30 a 50 CDs, a igreja vender, por fora uma oferta de R$300. E eu recebia, era uma disputa, as igrejas não tinham mais vaga, não tinha mais agenda, era tudo cheio, final de semana, dia de semana também. Então, eu cantei muito. Meu último culto foi na primeira Santa Ceia, na posse do pastor Daniel Nunes. Isso em que ano? Isso foi em 2011. 2011, que foi que foi o último culto que eu cantei, que foi no primeiro culto de Santa Ceia do pastor Daniel, na posse dele. Teve a posse, depois foi na outra semana foi o primeiro culto de Santa Ceia. E aí eu fui convidado pela filha dele, Karen. Eu já não estava mais querendo cantar, eu já não estava mais com desgosto de cantar, eu já estava querendo sair, já estava fazendo coisas erradas. E eu não queria mais cantar. E aí Karen me ligou em cima da hora, já tinha me feito o convite, e me ligou em cima da hora. Cadê você? Cadê você? Isso, muitos pastores atrás, a igreja super lotada, e a igreja me aguardando para cantar. Tem até um vídeo no YouTube, eu cantando o Braço de Ferro, a música Braço de Ferro. Meu último culto foi ali. Dali eu não cantei mais em nenhuma igreja. Inclusive, Tony, você falou que foi uma fase bacana na sua vida, né? Como foi a saída pra você, assim? Tipo, o desatar do nó, né? Porque você vinha com expressão na igreja, né? Então, assim, é difícil ter aquela mudança de chave. O que foi, assim, que aconteceu? Sair, né? Você falou, eu já tava fazendo coisas erradas. O que seriam essas coisas erradas? Não, porque assim, eu já cantava, atendia convites, e eu já fazia, por exemplo, eu terminava de cantar numa igreja, eu recebia a bênção, que era, no caso, a oferta, o dinheiro, e eu ia para uma casa com amigos e beber. Entendeu? E aí eu fazia isso, eu cheguei a fazer isso algumas vezes, antes de sair, antes do meu último convite, que foi no Tempo Sede. E eu cheguei a fazer isso algumas vezes, mas aí eu não estava me sentindo bem, confortável com isso. E muitas coisas me acarretou, sabe? Para que eu pudesse sair, para que eu olhasse para o alto, para Deus, orasse ao Senhor e dissesse assim, não quero mais. Né? Eu acho que uma das coisas que me aconteceu foi uma traição de amigo, que foi... uma traição de um cara que eu gostava muito, admirava muito, que foi o Marcos Freire. E eu tinha uma amizade muito forte com o Johnny, que é hoje assessor do Marcos. E aí houve essa traição. Eu não vou me aprofundar, tá? Certo. Mas houve essa traição aí de uma amizade e tudo mais. É um tema muito... que o pessoal pergunta muito, mas eu não gosto mais de tocar, porque ficou em águas passadas. Mas foi um momento muito, muito ruim na minha vida, porque eu fui, inclusive... taxado por várias coisas, né? Como mentiroso, enfim, que eu estava inventando histórias e tudo mais. Mas foi um tema muito pesado ali para mim, sabe? Sei. Sobre essa questão aí. Mas nesse tempo da sua saída, eu me lembro
que nesse tempo eu tocava numa orquestra chamada Orquestra Êxodos. Não sei se você ouviu falar nela. Era do Borborema? Isso, lá do Jardim Jardim Borborema. Borborema. Ela tinha uma expressão muito bacana, a gente tocava sempre nas aberturas com o cristã e tal. E eu lembro de um avanço de jovens no Pedregal. Inclusive, eu não sabia nem que você tinha voltado. Mas eu tava lá, aí eu olhar assim, tava você Jean-Pierre, eu lembro assim, daquela turma. E eu falei, o Diego voltou pra igreja. Como foi essa volta, cara? Vocês estão querendo me trazer a memória das coisas da A gente igreja? quer abrir a Virou caixa de culto Pandora. aqui, foi agora? A gente vai abrir a A caixa gente de tá falando Pandora. só da igreja, dos Mas vamos chegar lá na frente. Vamos chegar lá. Ó, eu voltei em 2017, certo? 2016 eu já tava com aquele coração, o primeiro amor, aquela vontade de voltar. E aí eu voltei em 2017 pra igreja, certo? Foi quando eu gravei o Braço de Ferro, o clipe. Isso. Inclusive, o clipe Braço de Ferro teve uma repercussão muito boa. O Márcio Rangel publicou na página dele, no blog dele. A gente teve 60 mil visualizações em menos de uma semana. Naquela época era muita coisa, esse número era expressivo. E aí, depois disso, a gente regravou o Braço de Ferro e começou a cantar. A gente ficou em 2017, 2018 e 2019 eu já saí novamente da igreja. Mas assim, eu lembro dessa tua segunda saída aí. Eu lembro que foi até uma perseguição do pastor Daniel Nunes, né? Isso! Você foi cantar no Parque do Mas Povo. ele lembra demais das coisas, né? A gente lembra. Porque assim, a nossa vivência foi a igreja, né? A gente cresceu na igreja. Eu cresci na igreja e fui muito perseguido por muitas coisas também. Foi. Porque eu sou um cara muito questionador. Por que não posso? Né? E eu lembro que você sofreu essa perseguição e hoje é aberto. O pessoal hoje vai para o Parque do Povo, tem um momento lá que é o gospel, né? Que é Anderson Freire e tal. Mas só que quando você foi perseguido. Isso. Quando eu voltei pra fazer valer a pena, sabe? Tanto é que foi uma repercussão clipe. A gente voltou a cantar nas igrejas. De coração, eu falo pra vocês. E a gente tava seguindo toda a normalidade, tudo que pede, né? A doutrina da igreja. Eu congregava ali no Santa Rosa. E nesse dia, eu recebi um convite do Michel da Barca, que é um cantor secular aqui de Campina Grande, Isso, me convidando para fazer uma participação no show deles, no palco principal do maior São João do mundo. E aí ele me convidou, a gente ensaiou, gravamos, ensaiamos as duas músicas que eu ia cantar no palco principal. Nisso eu ligo pro filho do pastor Daniel Nunes, que era o pastor presidente na época, e o Keiler Nunes disse o seguinte para mim: se você cantar lá na igreja, lá no palco principal do maior São João do mundo, a gente lhe exclui da igreja. Aí isso aí foi o que bem pesado, que né? fez eu sair da igreja. Literalmente, eu disse, não vou ficar mais na igreja. Aí isso aí me fez eu sair da igreja, literalmente. Então, assim, E outras perseguições que você já viu seguir. mas isso aí pra mim foi bem pesado. E aí eu peguei e saí da igreja. Mas você cantou, foi? Não cheguei a chegou cantar. Não. Eu obedeci a ordenança, mantive ainda alguns meses tentando cantar e tal e tudo mais, manter, né? Mas isso foi tão pesado pra mim que acabei... Você decidiu sair, né? A igreja não ajudava a minha carreira, a igreja não ajudava o meu ministério. Eu nunca tive apoio do Templo Sede, eu nunca tive apoio... Não vou generalizar, mas a maioria dos pastores, a maioria da igreja não me apoiaram mais. E até hoje depois assim, que eu né? volto, que eu voltei. Assim, na realidade, bicho, eu costumo conversar com as pessoas naquele período, naquele tempo, né, que a gente ia pra igreja, que, bicho, servir a Deus é muito fácil, pô. Mas seguir a Deus e a doutrina do homem, bicho, é uma coisa impossível. É impossível. Entendeu? Porque você tem que se moldar ao que é apresentado a você ali. Então, assim, fica uma coisa quase impossível, pô. Entendeu? E, assim, eu me lembro dessas perseguições que você sofreu, né? E, infelizmente, né, veio o escândalo pós todo aquele problema com você e com o pastor Daniel.
né? Que todo mundo sabe, nunca vou tocar num assunto, que é um assunto muito polêmico, né? Essa questão com o pastor Daniel. Mas era um cara ditador, totalmente ditador no púlpito, né? E com 7 anos em adultério, né? Em adultério. Então, assim, fica sem moral alguma pra falar nada, né? Inclusive foi eu que revelei nas redes sociais o adultério do pastor Daniel Nunes, né? Foi tu, cara? Foi eu que postei lá, Não publiquei sabia. no meu Facebook. E aí printaram, em 5 minutinhos eu apaguei, aí printaram, aí começou a rodar nacionalmente. Um cara no YouTube falou: se esse rapaz aqui tá falando a verdade, pastor Daniel Nunes, líder das Assembleias de Deus, você pode ligar aqui pra nós e se pronunciar. Isso foi um youtuber a nível nacional, ao vivo ele estava, e transmitiu esse print. Tu E aí, publicou isso aonde? eu No Instagram? publiquei no meu Facebook. No Facebook. É, Tu não- já tinha uma galera boa te Era seguindo Instagram, já. era Facebook, Instagram, isso. Tu já tinha uma galera boa que já te seguia. Eu nunca tive esse número de seguidor. Aham. Na época eu tinha 2.000 seguidores, 1.500, 800 seguidores. Já E- é um número que dá pra fazer uma polêmica já. Mas, na verdade, tudo que eu postava, mesmo com pouco seguidor, viralizava. Viralizava. Isso. Por exemplo, Exato. aquele caso do menino do Malibu foi eu, Uhum. Sei, do menino Malibu. do Malibu. Esse caso do pastor Daniel Nunes, eu publiquei. Foi eu também. Teve outra situação que aconteceu, eu não vou falar porque é uma coisa bem pesada, foi através de mim também. Então, assim, eu já tinha um número de seguidor, muito pouco, e o que eu postava já o pessoal já dava compartilhava, já rendia muito na internet. É. E, inclusive, no tempo, alguém me contou, não me lembro, cara. Não sei se foi. Tu lembra de Francisco Medeiros, que era pastor lá do Bolongo 3? Uhum. É Fran, que hoje é Fran, Hoje né? é Fran. Né? Inclusive, foi ele que mandou pra mim no WhatsApp dessa resenha aí da denúncia, né? E ele dizia a mim que você era muito amigo da moça. É verdade isso aí, Tony? Meu Deus. Abre o Meu jogo, Tom. Deus. Vocês vão cortar isso. Não, mas é porque na época eu cantava muito com ela na igreja. Eu já conhecia esse babado aí, esse moído todinho, desde a época de Monteiro. Quando o pastor Daniel Nunes já era pastor de Monteiro. Monteiro. Isso. Eu vivia na chácara do pastor Daniel Nunes. Eu vivia com Keile, eu vivia com Karen, que são os filhos dele. Eu vivia... Monteiro, quem é de Monteiro... Os membros de hoje que estão afastados lá da igreja do pastor, da época, já me contavam essas histórias, já rodava essas histórias lá. Onde há fumaça, há fogo, né? Então, já tinha fumaça dessa história lá pra banda de Monteiro. Então... Quer dizer, então, que antes de estourar a bomba, você já sabia? Já sabia. já. Antes que houvesse dia... Já era. Já era. Já sabia. Já sabia, já. Tem muitas coisas que eu sei, mas eu não solto, né? Mas Vai jogar no ventilador, né? Porque, Senão assim, na realidade, bicho, eu também sei de muita coisa. Não vem ao caso a gente tá falando, porque eu não Aham. quero denegrir a imagem da instituição, né? Porque, assim, querendo ou não, é uma instituição séria. Né? Hoje vem com o pastor Dario aí à frente, mas o que aconteceu, eu acredito que o pastor Dario também sabia, enfim, né? mas vamos deixar isso pra lá, vamos... né? Vamos Vamos caminhar continuar a retidão. Cara, tu... Eu vou continuar esse assunto aí, só mais um pouquinho, sabe? É muito babado. É muito... Tu vem de família cristã mesmo, Tony? Não. Tu já... Não, meus pais, minha mãe e meu pai não eram evangélicos. Não, eu nasci numa casa muito simples. Meus pais não eram evangélicos. Minha mãe, ela tinha um problema de loucura, né? E todos os Sei. anos ela tinha que dividir os filhos, né? Um filho ia para casa de um parente, outro filho ia para e eu fui para casa de uma pessoa que era evangélica. E aí eu conhecia a Cristo através dessa pessoa. Ela me levava para os cultos, massa. eu desde criança, e eu conhecia a Deus, né? Eu conhecia a igreja, como funciona, como que era. Naquela época era muita inocência, né? Isso. A gente vivia um tempo maravilhoso. A igreja era totalmente diferente dos tempos agora, modernos. A igreja era maravilhosa. Naquele tempo era bom de servir a Deus, né? Na Isso, verdade, antigamente era... sempre é bom servir a Sempre Deus é em qualquer bom, momento. bom, sempre é bom. Mas aquele tempo era um tempo muito
santificado, Eu acho que consagrado. tinha Era melhor de congregar. Uma imaturidade, a Era inocência. melhor de congregar, Isso. não é? Porque, assim, uma coisa que eu sempre falo é que o quê? Quando você conhece alguma coisa de verdade, sua mente se abre. Então ela não volta mais a ser o que era antes. Na realidade, Tony, eu vou reformular o que você falou. Não tinha inocência. Eu acho que o pessoal não procurava informações sobre o que é a religião, o que é a igreja, como foi criada. E quando você começa a ver isso aí, você vê, caramba, bicho, eu tô vivendo uma fase. É porque na época pra você ser um pastor, né? Você passava pela mocidade, passava para ser obreiro, de obreiro você passava para ser presbítero, tinha toda Tinha aquela... um crivo. O crivo, né? E você queria ser um pastor porque você tinha um chamado, porque você passou por aquele processo. Hoje não, qualquer pessoa abre-se uma igreja e se diz pastor. Exatamente. Qualquer pessoa, hoje, eu falo com muita notoriedade e com muita convicção do que eu estou dizendo. Qualquer pessoa hoje abre uma igreja e se diz pastor. Então, naquela época, para você realmente ser um pastor, você tinha que passar pelo tempo da aprovação, por todas as fases, né? Fase de obreiro, fase de presbítero, fase não sei o quê, fase pela mocidade, fase até pelas humilhações para você ser um pastor. Hoje, para você ser um pastor, é muito fácil. Muito Tem fácil. Qualquer pessoa abre a igreja. Tem uma série de livros que é Heróis da Fé. Né? Inclusive, até meu cunhado me emprestou um que é sobre Elias. Né? Então, Elias viveu essa fase. Ele fugiu pro deserto ali, se escondeu, passou aquele tempo e tal. E hoje o pessoal não quer mais isso. Hoje abre-se uma igreja por dinheiro, né? Você já pensa no dinheiro. O cara vai abrir uma igreja... Hoje em dia é um comércio. Abre-se uma igreja para ganhar dinheiro em cima dos fiéis. Exatamente. Então não existe... obviamente que não são todos. Existem grandes líderes, inclusive Estevão Hernandes, que é um pastor de João Pessoa, muito conhecido e respeitado. Da Igreja Batista, né? Da Igreja Batista. Uhum. Né? Tinha o pai do André Valadão, que é o Márcio Valadão. Acho que na realidade os saudosos... Os grandes líderes, esses homens aí, sim, eram líderes e pastores e homens de Deus. Mas se você for contar nos dedos, você for ver os pastores hoje, você conta nos dedos. Isso. Porque a grande maioria, do nada, aparece um pastor, não sei de onde, com o nome de uma igreja, não sei de onde, você não sabe nem quem foi aquela pessoa e já vai congregar na igreja dele e já vai começar a abrir, dar dízimo, dar oferta, dar carro, dar isso, daquilo, o cara Começa fica a fazer rico. Alarde. E aí vem os escândalos. Hoje os escândalos são maiores e acontecem em grande quantidade e muito rápido, porque se abrem igrejas muito fácil e muito rápido. Então, tem muitos escândalos hoje com pastores e com lideranças de pessoas que não têm uma base cristã e que abre igreja e vai. Mas você coloca a culpa em quem? A culpa é do povo, né? A culpa é do povo. Porque um cego não pode guiar outro cego. Então, se você é cego e está sendo guiado por um cego, você vai cair no abismo. Então, você tem que prestar atenção quem é o líder, quem é a pessoa, se aquela pessoa tem se tem fundamento e congregar naquela igreja. Se não tem, você vai para uma igreja... Tem o Templo Sede, pastor Dari, que é um cara super respeitado, um homem de Deus. Isso. Quando o pastor Daniel Nunes pecou, parece que o pessoal agradeceu a Deus, né? Quando houve o escândalo, porque Essa troca, né? essa troca foi maravilhosa, porque todo mundo queria que Dari fosse o pastor presidente e Daniel Nunes nunca aceitou. Mas você concorda com essa continuação do pastor Dari na presidência? Eu não sei, porque eu não tô de dentro, né? Não. Não é isso. Não é que ele está fazendo uma boa administração ou não. Você concorda em manter ele, devido todo ao escândalo que teve, questão de roubo, compra de terreno, que esse terreno sumiu, a própria adultério do pastor Daniel Nunes. São 7 anos, cara, de adultério. Então, você que era um cara que era um cantor, sabia, e o vice-presidente não tinha noção disso. Eu acho que tem, né? Eu acho que Acobertou tem, eu um não pouquinho, sei né? não. Acobertou um pouquinho, né? Porque assim, se um colega meu comete um crime e eu tô com ele e eu passo a mão no crime que ele cometeu, eu tô cometendo
crime também, peculato, né? Eu acho que deve mudar, né? De 4 em 4 anos mudava a liderança, né? Seria legal. Não, beleza. A questão da mudança mas a pergunta é, você concorda com a continuidade do pastor Dario com a presidência hoje? Talvez ele nem sabia disso. Isso é um achismo? Talvez ele nem sabia disso. É um burburinho muito É um grande, burburinho. porque eu acho que eu nem fazia mais parte da igreja com o tempo que ia acontecer essas situações. E outra coisa, eu sabia. Eu também nem tava na igreja mais, na E eu realidade, sabia, quando aconteceu eu esse- tenho muito medo de falar de crente, porque existem muitas flores de lis aí, né? E muitos flores de lis. A gente tem que tomar muito cuidado, porque mexer com crente é pay, viu? Misericórdia. pior Não, mas Misericórdia. eu não tô mexendo com crente, né? Eu tô mexendo com o mau caratismo, né? Do crente, né? Que eu acho que a gente não pode ser mau A caráter. Bíblia fala que julgar segundo a reta justiça é o que é o certo. Você não pode julgar, né? Eu acho que outra você forma. tem que ser uma pessoa boa, não porque a religião manda você ser uma pessoa boa. Você tem que ter caráter porque você é uma pessoa de caráter. Você foi ensinado a ter caráter, né? Então, assim, não é a religião que vai me moldar. A religião ajuda, mas ela não molda você. Porque seu caráter ele é formado de acordo com sua vida, sua vivência, Verdade. né? Você... você... Culpa não é essa palavra, culpa, mas você atrela a esse escândalo de pastor Daniel Nunes a muitas mortes espirituais que teve na igreja hoje? Você acha que ele é um pouco culpado sobre isso ou não? Da forma que ele lidava, a tirania dele? Ele fazia vista grossa, né? Acontecia várias coisas, inclusive pessoas que trabalhavam ao redor dele, braço direito dele. Eu não tenho nomes aqui, mas existiam pessoas que trabalhavam com ele, estavam com ele, eram coordenador, era um coordenador de área, líder não sei de onde, e ele sabia de tudo, todos esses pecados. Então, quando ele caiu, caíram juntos essas pessoas. Então, o Daniel Nunes, o ex-pastor Daniel Nunes, presidente, ele fazia vista grossa. A igreja estava morta, né? A Assembleia de Deus em Campina Grande e região estava morta, estava entregue Tava entregue às baratas. às baratas, Tava né? entregue às Todo baratas. mundo só falava mal da liderança dele. Então, ele até um certo período, eu acho que foi depois que ele entrou na Brás Company, né? Depois que ele foi pra Brás Ele tinha Company, dinheiro na Brás Company? depois que o pastor Daniel Nunes conheceu a Quer dizer Brás que meu dízimo Company, tava lá. olha, depois que o pastor Daniel Nunes conheceu a Brás Company, a nova igreja dele, porque nessa Brás Company tinha Marcos Freire, pastor Daniel Nunes, o que tinha de pastor colocando dinheiro dentro dessa Brás Company não era brincadeira. Era irmãozinho no Cantalá ganhando 200 mil reais para fazer uma ministração, dinheiro. Hoje o mundo gospel, até a música gospel é negócio. O cara dinheiro a rodo. não vá nessa do cara tá com uma. Eu tenho uma associação, eu tenho uma ONG e que eu sou um homem de Deus. Não vá nessa, não caia nessa, não. Porque a pessoa que tá com Deus, ele não visa dinheiro. Porque você vai ministrar na casa de Simone Mendes, a cantora. Só ministra dentro da casa de Xuxa Meneghel. É muito bom. Evangelho que ministra para artistas é muito bom. Eu quero ver você ministrar aqui na Ramadinha, no Pedregal, como eu fazia na época, sair andando de um bairro para o outro, ministrando. Esse evangelho de hoje tá muito legal, tá muito açúcar, E até tá então, muito doce. ele pode até fazer, mas o foco dele é ir pra uma casa de uma Simone Mendes. Claro, lá em Simone Mendes eu tenho a maior chance e oportunidade de ir para um SBT, para uma Globo, para um programa, para ganhar dízimos altos de artistas. É muito fácil o evangelho hoje, todo mundo hoje quer ser crente. Todo mundo hoje quer ser evangélico, é a coisa mais fácil do mundo, você sair Modinha, né? e ser Mas evangélico. você tem uma referência hoje que segue essa doutrina? Como? Uma pessoa que você tem uma referência assim. Pra gente encerrar esse assunto de igreja e partir pra outra. Você tem assim uma pessoa que você... Um pastor, ou uma líder religiosa, um irmão de ciclo de oração... Uma cantora. Que é uma referência pra você. Nacionalmente? Ela segue uma sã doutrina. Nacionalmente? Eu não digo nacionalmente, Tom, porque eu vou dizer a você. Eu vejo algumas pessoas que... Tem um pastor aí que ele hoje
tem uma igreja muito bacana, né? E o pessoal hoje adora ele, pá, é o pastor e tal. Mas eu tenho um ditado na minha vida o seguinte: eu não consigo admirar ninguém que eu não conheço. Porque a partir do momento que eu conheço aquela pessoa, aí eu vou conhecer os defeitos. Porque eu tô vendo ela ali só o estereótipo, né? O que ela tá querendo mostrar pra mim. Aí é fácil demais você exaltar aquela pessoa. Mas nos bastidores, será que é uma pessoa legal? Então, assim, por isso que eu tô falando a você. Você tem uma pessoa que você diz assim, rapaz, essa pessoa aqui, ela é uma pessoa que segue essa doutrina. Eu tenho uma referência aqui em Campina Grande, que é a irmã Anunciada. Oh. Ela é um amor, dirigente um de amor, ciclo, ela é Anunciada. dirigente de ciclo de oração toda quinta-feira, lá no quartel. Isso. Ela é maravilhosa. Eu lembro que quando o círculo de oração dela era bem pouquinha gente, acho que só dava 2, 3, 4 pessoas, eu sempre estava lá. A gente ajoelhava, orava, e ela me dava oportunidade. E eu me lembro também quando o ciclo de oração dela começou a encher de gente, lotava. Ela nunca deixou de me dar oportunidade. Porque ela me honrava e eu honrava ela quando não tinha ninguém. E ela começou a me honrar também quando tinha muita gente. Inclusive, eu fiz uma matéria com ela. Tá aqui, tá na página do portal. Tem uma matéria lá, tem acho que 3 cortes. Eu vi a gente essa falando matéria. com ela. Então, para mim, ela é uma das maiores referências aqui de Campina Grande, a irmã Anunciada. Inclusive, tem um testemunho dela que roda o Brasil inteiro, que ela estava em casa sem nada, sem dinheiro, e ela orou a Deus e, de repente, começou a entrar dinheiro Foi do vento, dentro da casa dela, na área da casa dela. Ela começou a ver os dinheiros entrar, isso foi muito dinheiro. Então, esse testemunho aí é maravilhoso. É de uma pessoa que tem fé e que honra a Deus. Então, Irmã Anunciada, para mim, é uma grande referência hoje aqui em Campina Grande. E mais... Aí tem outras pessoas que a gente tem referência. Mas, assim, tem umas coisas que andam... Eu sempre tive vontade de falar isso, que são alguns pastores aqui em Campina Grande com tranjeitos de gays, missionários com tranjeitos de gays, e o pessoal ovaciona demais essa galera. Tem que tomar muito cuidado. Porque essa galera, às vezes não, a grande maioria delas, elas não têm uma entrega em Deus. É só um dom, né? Um dom da profecia, um dom de ministrar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não tenho muito medo de levar a pancada não, Tony, mas eu vou te perguntar. Não vou dizer nome, mas você vai entender quem é a pessoa. Um grande cantor de uma igreja de Parede Preta, que você conhece ele. Cantor de Parede Preta. Sim, que as igrejas têm Parede Preta, né? Que é uma igreja que veio dos Estados Unidos, ele faz missão na África. Essas igrejas de worship, né? Ele foi seu amigo. Ele é Também. gay. Verbo da vida. Quem? Tu tá falando de quem? Você sabe. Eu não vou dizer não, porque a gente pode arrumar problema, né? Do Verbo da Vida. Sim. Todo mundo sabe que essa pessoa é gay. Mas as pessoas não têm coragem de falar. Todo mundo sabe que é. Bicho, é escancarado, pô. escancarado. É cara. É nítido. Todo mundo sabe que essa pessoa é gay. Essa pessoa só não vai se assumir porque tá ganhando muito dinheiro. Essa pessoa enricou, inclusive, no mundo gospel. Então, não vai se assumir nunca, jamais, porque essa pessoa vive escondido, cantando no mundo gospel, abrindo grandes eventos, andando com grandes artistas nacional, tanto no meio secular quanto no meio gospel. Então, jamais vai se assumir. Mas tu acha que é por conta disso mesmo? Porque aquele Jessé Aguiar... Jessé Aguiar não tem jeito de gay. Mas ele se assumiu, né? Ele é gay, se assumiu gay. Ele deixou o gospel, E tá né? tendo a maior dificuldade de voltar, porque a igreja não tá abraçando ele. Ele quer voltar, no caso? Ele voltou, né? Ele voltou, já voltou. A gente tem outros artistas aqui, inclusive, tem artistas aqui... Fala. Fala, Tony. Bebe mais um pouquinho de uísque. Bota um whiskyzinho aqui pra Eu ele. tenho medo do processo. Pega um whiskyzinho aqui pra Eu nunca botar fui pra ele. processado na minha vida, mas eu posso, né, ser processado. Mas então, é porque tem verdades que a gente não pode falar, né? Então, cara, esse outro artista, ele tem todo jeito de gay. Mas ele não se assume gay. Entendeu? Mas o Jessé não tinha Mas jeito aqui de de gay. Campina, ele. Como? Aquele artista lá que eu perguntei a você, no caso. Aqui em Campina tem vários artistas gays. Gospel, né? Foi o que eu perguntei, no caso. Aqui, em Campina, o Verbo da Vida, inclusive, é a igreja que tem mais homossexual.
Caramba. embutido. Sério? O Verbo da Vida, a igreja Verbo da Vida em Campina Grande, é a igreja que mais tem gay embutido. Isso é fato. Não é história de carochinha, não. Exatamente. É o que tem de gay O dentro pau que tem é gay. O que mais tem de gay, de homossexual, que não é um preconceito meu, Não. até porque eu sou gay, não é nada contra quem é gay, eu acho lindo quem é Aham. gay e frequenta a igreja, mas é uma falta, é uma hipocrisia, É uma da hipocrisia. igreja, do pastor, em falar mal quem é e quem pratica, entendeu? Mas enfim, a igreja tá cheia de gay, é Tá normal, cheio. isso é normal, tá cheio de gay, a gente Tinha tem que outra aceitar. pessoa aqui que eu queria perguntar, mas eu não vou perguntar dela, não. Porque é uma figura muito pública da igreja. Você andava com ele também. Aí eu não vou... eu Você não tá falando de vou- Marcos Freire, é? Não, Marcos Freire foi a primeira pergunta. Ele foi a primeira, né? Dane-se, eu já falei mesmo, Marcos Freire, é. Marcos é gay? Marcos Freire. Vocês estão falando de Marcos Freire, o cantor do Verbo da Isso. Vida. Não, agora é. Já tava desde o começo, né? Só que a gente não tinha falado o nome. Ah, Tu tava preparado, Mas Tony, é, pra essa Marcos- polêmica? era- gente, vocês mas estão é me ele colocando mesmo. no prensado. Eu não Ei. vou responder essa pergunta, porque, assim, vou fazer o seguinte. Eu tava falando de quem, afinal? Que se não era de... Era. Ei, Cubano. E aí, Cubano? Ele tava falando de quem, Cubano? O que é que acontece? Eu até me engasguei. Toma uma aguinha. Se quiser participar, Cubano. O pode Marcos ir. Freire. O Marcos Freire tem todo jeito de gay. Marcos Freire tem toda a pinta de um homossexual. Ok? Tem uns trejeitos, né? Todo. Marcos Freire é todo homossexual. Marcos Freire é gay, assim, no jeito dele, total. A É uma voz, bicha. tudo, é. Pra ser mais, é uma garota. Mas, mas eu não tô dizendo que Marcos Freire é gay. Porque hoje... Tem advogado nesse podcast? Tem algum advogado aí? Eu não tô afirmando que Marcos Freire é gay. Inclusive, acho lindo hoje ele cantando, ele fazendo o trabalho que ele faz, né? Mas o Marcos Freire tem toda a pinta de homossexual de um gay. Mas eu não vou afirmar aqui que ele é gay. Tu sofreu preconceito assim na igreja? Grande? Muito! Muito? Muito preconceito. Tu sentir tristecer assim? Tinha irmãs deixar que não de- sabiam que eu era gay. Não, Diego, não. Tinha irmãs, tinha pessoas da igreja que não sabiam. Até hoje, se disser que eu não sou gay, o pessoal da igreja acredita. Você Aham. acredita? E você agora com essa barba máscula, hein? Ei, olha, é muito fácil de enganar o povo da igreja. É fácil. É muito fácil, E é velho. fácil enganar crente, né, É bicho? muito fácil enganar a É fácil igreja, enganar o povo cara. evangélico. É muito fácil. Porque como eu tenho essas duas dimensões, tanto da igreja como fora da igreja, eu consigo ver como o povo da igreja é enganado muito fácil. Então, tem gente que eu sei que é gay, que tá ali atuando, aquela coisa, aquela unção, aquele poder, mas é gay. Ganhando muito dinheiro, tá enricou, inclusive. É mas caneco, gay. né? E é caneco. Eu achei, agora assim, a atitude de Jesse Aguiar, eu achei uma atitude muito foda, velho. Ele foi... Jesse Aguiar foi um homem de Deus, né? É, Ou melhor, uma garota de Deus. É. Porque... J.A. Não, Cara, J.A. J.A. escancarou. bagunçou. Não, mas aí J.A. J.A. é outra bagunçou, coisa é. totalmente diferente. Não, né? é porque na realidade J.A., junto a Daniela e Cristina, eu acho, né? Surgiu vários vídeos aí, ele usando droga, Isso, bebendo É e porque não sei o existe quê. muito, é porque tem gay que eles lutam contra isso, né? Que é o caso né? É o Por caso. causa do Gessé. Não, o Gessé ele luta Por contra causa de isso. Marcos Freire. Não sei, Marcos Freire é outra situação. Eu não falei que ele era gay, mas ele tem todo luta jeito. contra. Né? Hã? Na Jessé Aguiar luta contra. Jessé Aguiar luta contra. Tanto é que as músicas dele é sempre Não, as letras dele meio depressiva, né? Meio... Meia Isso. de luta contra Na verdade, a o fé. Jessé ele tem depressão, né? Ele sofre Isso. com depressão. Esse é o lado que a gente sabe que ele que é muito ativo nele, que é a depressão. Nesse- Ele luta contra a Nesse depressão. período assim que tu teve essas desavenças junto à religião, tu teve algum momento assim que tu teve depressão? Sofreu ansiedade, algo do tipo assim? Disse, caramba, bicho, Não. eu não nunca. mereço isso, eu não mereço. Nunca. Nunca teve Na um verdade, eu não momento saí da assim- igreja, não foi nem por essas questões
da igreja e tal. Eu tinha muito interesse, eu fiquei muito, eu olhei muito pro mundo, assim, quis conhecer o outro lado da moeda. E aí me aventurei, saí da igreja, né? Obviamente que algumas coisas foram um pouco de motivação para que eu pudesse sair, mas assim, essas coisas eu tirava de letra. Tô encerrando esse assunto aí de igreja, né? Vamos partir aí pra o Tony Diego, blogueiro de Campina Grande. Bicho, como começou essa questão? Porque, na realidade, eu sempre acompanho muito você, questão do bastidor e tal. Sempre tive um papo bacana, né? Mas, na realidade, quando eu recebi o convite para entrar no projeto de Tassila, né? Junto com o Douglas Cantalice lá. Ah, você tocava mesmo pra Tarsila. Isso. Que a gente fez uma viagem e tudo mais. Foi. Ah, me lembrei Aí o cara agora. falou, não, vai vir um blogueiro aí, vai acompanhar na van, vai cobrir o evento e tal. Assim, beleza. Daqui a pouco chega o Tony Diego. Aí foi onde deu start em mim, na minha mente, assim, caramba, bicho virou blogueiro. Aí eu comecei a seguir você e tal, e vi. Inclusive, foi ali que eu soube também que tu tava com Instagram e tal. Porque eu toquei também com o Tassila uma noite. Foi? Inclusive foi pra E cobrir aí meu foi. rombo, né? Porque eu não pude ir, aí ele... Ah, você toca também, né? Toco também. Qual instrumento? Bateria também. Vixe, coisa boa. A escola da gente foi a igreja, né? Só foi a igreja. A escola foi a igreja. A maioria dos músicos hoje que tocam pra banda secular saíram da A igreja. maioria dos músicos são da igreja. O Ferreri era evangélico. exatamente. Inclusive eu toquei A muito gente com o tocou com o Ferreri. Ferreri. Tocou A gente muito já com o tocou com o Ferreri, Ferreri. igreja. A gente, em Canto da Bênção, a gente tocou muito com ele. E como começou, bicho? Assim, como foi o start, assim, na tua vida? Cara, eu vou virar blogueiro. Eu tava só na merda, né? Assim, só bebendo, farrando, curtindo, gastando meu dinheiro e trabalhava. Eu tive que arrumar um trabalho. Eu saí da igreja e eu disse, não, tem que arrumar um trabalho pra eu poder me manter. Aí comecei a trabalhar na Ambev. Da Ambev eu comecei a trabalhar em telefonia. Aí fui pra Claro, depois fui pra TIM. Depois Eu me fui lembro pra na Vivo. Eu foi. lembro na Vivo. E aí eu tive que trabalhar. Então, esse período que eu fiquei fora da igreja, eu tinha que trabalhar. E graças a Deus, os meus empregos que eu trabalhava eram empregos que me davam uma renda legal. E aí eu só bebia, só farrava, só ia pra festa, só conhecia, só viajava. Então, minha vida era essa. E aí, quando foi há um ano atrás, eu olhei pra mim e disse assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me inovar. E aí um amigo meu, um chegado, um conhecido nosso, me convidou para a abertura do maior São João do mundo, há um ano atrás. Né? No caso, o blog começou há um ano atrás. O São João do ano passado, a gente teve o São João desse ano, né? O São João do ano passado, em 2023, a gente está em 2024, vai para 2025. 2023, o São João de 2023, de junho, eu recebi um convite de um amigo meu para fazer a abertura lá do São João e fazer a reportagem, porque ele já sabia, esse meu colega, que eu já apresentei, que já trabalhei com comunicação. E ele trabalha muito bem na parte de bastidores, filmmaker, edição de vídeo e tudo mais. Uhum. E ele trabalhava, na época, para o Armorial 50 anos, que teve lá no Museu de Arte Popular. A gente trabalhava o conteúdo, os vídeos, e mandava para a Petrobras. A Petrobras aprovava os vídeos e publicava no Armorial. Então, eu não ganhava, quem ganhava era esse meu colega. Eu fui apenas ajudá-lo. E aí a gente foi 1 noite, 2 noites, 3 noites, 4 noites, 5 noites, 6 noites. Na 10ª noite, a gente fez, vamos fazer uma página, tá legal, tá dando super certo, a gente tá criando conteúdo, vamos. E aí criou o nome da página, Tamo Aqui, que era um erro de fala que eu fazia. Tamo aqui com fulano. Aí eu errava, era pra eu falar estamos aqui, aí eu falava tamo aqui. Por que eu saí? Eu saí... Um erro de fonéticazinha. Eu saí em setembro do ano passado. Eu saí em setembro do ano passado por conta de algumas desavenças. Por exemplo, de algumas desavenças minhas com a pessoa dele. Então era como se eu fosse um empregado da pessoa, a pessoa que estava comigo, me dava ordens, aquela coisa. Sabe uma coisa? Vou sair, vou fazer o meu. Eu saí sozinho. Meu primeiro evento foi em setembro, dia 19 de setembro, uma vaquejada em Aroeiras. Eu fui sozinho para gravar. E aí coloquei portal, era Tony Diego News. Aí liguei para Ferreri. Aí Ferreri disse, não, tira esse Tony Diego News, bota portal Tony Diego. Tu já tinha amizade com o Ferreri? Já. Das antigas já. Eu ia para o quintal da casa de Ferreri com Marcos Freire Uhum. cantar. Cantava eu, Marcos Freire, John,
Jones, que é o assessor de Marcos Freire, quem apresentou eles foi eu. Massa. Eu fazia um programa de TV com Jones. Jones era Massa. eu e Jones fazia o programa. Marcos foi convidado para ir pro programa. Acabaram se conhecendo, se gostaram e ficaram amigos até hoje. Moram juntos, inclusive. Entendi. Entendeu? Sei. Moram juntos. Ele virou back vocal, que ele não sabe nem cantar. Foi pra África com ele. É pra viajar junto. Viajou junto, virou back vocal, depois assessor e moram juntos E moram até juntos. hoje. Vamos beber mal dia. Vamos Pra beber um sair, pra sair até mais hoje- assunto. Então, até hoje juntos, né? Graças a Deus. É um amor. I love you, baby, né? Glórias a Deus por isso. Tô colocando aqui, tô amando. Tô dizendo aí, ó. Colocaram aqui fogo no parquinho, que eu tinha visto. Eita, fechou. Fogo no parquinho. Então, eu tava onde mesmo? Me perdi agora. Foi pra Aroeiras fazer a Eu primeira... fiz o primeiro trabalho só. Então, eu passei o mês de setembro todo fazendo trabalho sozinho. Sem nenhum filmmaker. Sem nenhum cinegrafista comigo. Quando foi em outubro, que foi a vaquejada do Parque Maria da Luz, eu conheci um rapaz chamado John. E aí ele fez esse trabalho Eu pra mim. conheço ele, John. Conheço. Então a gente passou de setembro, outubro, novembro, quando foi em dezembro, acho que foi em janeiro, ele não fez mais o trabalho comigo, mas até janeiro ele fazia os trabalhos comigo. E, assim, uma coisa que eu achei muito interessante, eu vi... Eu não sei se foi um podcast, um corte, alguma coisa do tipo. Eu vi que o prefeito Bruno te deu um apoio bacana, não foi? Foi Quando ele te abraçou, não foi? foi a peça fundamental para mim. Foi uma pessoa que até hoje eu sou grato e agradeço muito pela pessoa do Bruno Cunha Lima, prefeito. Porque Bruno Cunha Lima não me abraçou questão financeira. Era isso que eu ia perguntar a você. Bruno Cunha Lima me abraçou questão moral. Questão, vá para frente, siga em frente. Você vai conseguir. Muito antes do São João, Bruno Cunha Lima já me dava entrevistas, até com exclusividade. Ele foi pro meu podcast, antes de começar as eleições, 45 dias, ele foi pro meu podcast. Eu estava iniciando um podcast, e ele foi pro meu podcast. Então, o Bruno Cunha Lima me deu não só apoio moral, mas espiritual também, acredito. Enfim, foi um cara que é uma pessoa que eu sou grato a Deus pela vida dele. E até hoje, Bruno Cunha Lima, ele conversa, fala comigo e honra o portal Tony Diego. Então, eu sou grato a Deus pela vida dele. Fiquei muito feliz porque ele venceu as eleições, né? Lutei para isso também, deixando bem claro que foi gratuitamente, por amor, entendeu? E é isso. É porque, assim, na realidade chegou aos meus ouvidos, né? Que, tipo, tu tinha um emprego na prefeitura. Não sei se isso é verdade, né? Mas Também chegou aos fiquei meus sabendo. ouvidos isso aí. Eu chegou. queria muito ter um emprego, né? Mas eu não tenho. E não tem nada vinculado à prefeitura. Não tem nada vinculado ao Bruno Cunha Lima. Eu não recebo nada da prefeitura. Eu não ganho nada de nenhum órgão. O meu trabalho é feito pelos meus patrocinadores. A gente recebe pelas nossas publicidades, quando a gente faz, quando acontece, quando tem. E por amigos empresários que às vezes nos ajudam. Então não é fácil. Quem quer entrar nesse ramo de comunicação, de multimídia, de publicidade, enfim, esse ramo de blogueiro não é fácil. Eu só digo uma coisa, não é fácil. Mas não custa nada tentar. É um ramo legal, eu gosto muito, me divirto muito, eu acho que é a minha área. Sempre foi, muito antes de acontecer, as pessoas diziam pra mim, cara, tu devia ser blogueiro, cara, tu devia ser um comunicador, cara, e aí, tudo que eu faço acontece, tudo que eu às vezes, tem vídeos meus que viralizam na internet. Então, graças a Deus, é uma resposta. Então, tudo que acontece nas nossas vidas são respostas. Deus, ele sempre nos dá as respostas que a gente precisa. Exato. Então, amigo, Tony, rolou, assim, alguma treta entre você e Sucupira no tempo das eleições? Eu vi, assim, uns vídeos de resenha, brincando e tal. Mas, assim, de verdade, rolou. Porque, assim, Sucupira tava com Arthur Bolinha, né? Eu não sei se do nada ele foi pra Dr. Johnny. Arthur Bolinha apoiou o Bruno, mas de todo jeito ele foi pra Dr. Johnny. Rolou alguma coisa assim? Você, em algum momento, titubeou assim? Rapaz, eu vou apoiar Johnny. Ou não? 2 dias antes de terminar as eleições, me procuraram do partido de Dr. Johnny, creio que amando dele, para
tentar, de alguma forma, eu apoiar a candidatura dele 2 dias antes de acontecer o segundo turno. E eu rejeitei, eu não quis. Não dei muito ênfase. E, inclusive, foi ofertado dinheiro, né? Mas eu não quis. Nenhum momento. Nenhum. Porque assim, eu senti você muito eu senti você muito distante. Rapaz, eu senti você muito distante no segundo turno. Eu acho engraçado a risada de cubano, gente. Inclusive, O cubano tá bem sério, né? Faz. inclusive, Carla olha pra ele, aí os dois se olham e fazem assim, ó. Aí ele faz. O cara botou aqui, ó. Tô aqui em Tupã, São Paulo. E não consigo parar de ver vocês, tá vendo? Então tá rendendo, hein? Eita, da Joana, um abraço. Tupã acho que é uma região lá de São Tupã. Paulo, né? Porque assim, bicho, eu senti você muito distante no segundo turno. Como assim? Não sei, assim, eu não senti você tão assim colado com o Bruno. Eu não sei se foi um jeito de Bruno ele se retrair um pouco. Eu não sei. Mas o primeiro turno eu vi você mais empenhado, focado, muita entrevista. Do primeiro turno? Sim. Pelo contrário, o segundo turno eu tava muito ligado. Acompanhando os debates, eu vi que você estava na porta dos debates. No segundo turno eu tava muito mais ligado. O segundo turno eu tava muito ligado, eu tava junto ali. O primeiro turno ainda eu fiquei meio ali e tal. Eu não sei se eu entro na campanha política, se eu falo, se eu não falo, sabe? O segundo turno foi bem pesado. O segundo turno foi uma dedicação total, assim. Eu tava muito focado. Inclusive, no último debate eu tava lá. Os meninos do Campina Mil Grau, o Sucupira, são meus amigos. A gente não teve nenhuma treta, nenhum atrito. Ali foi tudo brincadeira. Não, porque eu vi assim que ele falou assim, eu não converso com quem é comprado. Não, né? ali é Mas tudo resenha. brincadeira. Ali é tudo resenha, né? Como eles falam. E a gente somos amigos. O Richelli é meu amigo, a gente se fala até hoje. Tudo normalizado. A gente não se perde por conta de política. Porque você sabe que política É passageiro, né? é passageiro, é um jogo de interesse ali. Assim, na realidade, Exato. tudo na nossa vida ela é passageira, né? Pois é. Por isso que a gente tem que viver intensamente. Então, tudo que eu faço é com muita intensidade, obviamente, prestando atenção nos sinais. Tony, esse momento a gente vai fazer. Aproveitando aqui, eu quero te dar esse presente. Meu Deus, um presente, arrasou. Inclusive, eu dei um a cubano também, bicho. Eu quero agradecer aqui de verdade a cubano, bicho. Eu nunca imaginei estar aqui não hoje, não, cara. E cubano me abraçou geral. Me tratou super bem. Criou meu banner totalmente gratuito. Disse, meu irmão, vamos fazer, velho. Isso. 2D Podcast. podcast. Essa canequinha aí pra você tomar... Já tomar um cafezinho com algumas personalidades Já que vou vão fazer aparecer, stories né? amanhã, viu? Já vou fazer stories. Muito obrigado. E aproveitando esse ensejo aí do presente, essa caneca, eu sou uma pessoa que gosta muito de café, inclusive eu nem trouxe hoje, mas gosto muito de café. E a gente vai fazer um quadro que é Café com Tony Diego. Isso. Nós temos algumas personalidades aqui Sim. pra te mostrar e Quer você vai saber? dizer... Misericórdia. Você vai dizer se você tomaria café com ele ou não. Tá. Aí esse quadro vai Vamos ser... lá. Esse quadro aí, Ralos vai É de Campina tomar a Grande, frente pessoal? aí. É um pessoal daqui, né, que você já com certeza conhece. Vamos lá. Eita! Bruno Cunha Lima. A gente quer saber se você tomaria... Biano! Se você tomaria café com Bruno. Tomaria café. Eu almoçava com ele. Eu jantava com ele. Ó, com todo respeito à Juliana, né? Com todo respeito... com todo respeito à Juliana. Mas, assim, uma admiração muito grande. Independente dessa história de ter algo com órgão público, ter algo com prefeitura, independente disso, porque isso aí não é do meu interesse. Nunca foi. Porque eu trabalho. Desde muito tempo eu trabalho. Então, pra mim, o trabalho duro, o dinheiro que vem com o trabalho duro, pra mim é mais honesto. Então, assim, jamais eu quero nada com negócio Exato. de prefeitura. Não existe isso, nunca existiu. A minha ligação com o Bruno Cunha Lima é uma ligação de duas pessoas que têm um carinho um pelo outro. Acho que Bruno Cunha Lima foi o cara que mais me incentivou
e que mais me deu a mão. Hoje é uma amizade, né? Uma amizade. Hoje é uma amizade. Vamos lá, o próximo. O próximo, Daniel Nunes. A gente quer saber se você tomaria café com Daniel Nunes. Com Daniel Nunes. Trave não. Não tomaria. Não tomaria, Tony? Não Por tomaria. que você não tomaria café com ele? Eu me lembro da última reunião que eu tive na sala com ele. Ele foi muito pelas outras pessoas. Mas sabe, velho, tem uma coisa que eu me lembro. Aham. O pastor Daniel Nunes, ele falou pra mim o seguinte: por mim, eu não te disciplinaria. Mas, infelizmente, eu vou ter que te disciplinar pelos outros. Então, assim, ele me colocou como referência a minha disciplina. Então, Aham. ele foi mais pelos outros, pelas Exato. pessoas. Então, ele não olhou a mim. Então, assim, a igreja tem essa recriminação. Que se você é pobre, se você tem uma condição financeira muito pouca, você é pisado, é disciplinado. Mas se você... Porque eu me lembro que quando eu tive a minha primeira disciplina, foi o filho de um pastor daqui de Bodocongó 3 da igreja. Eu estava no show de Jota Quest. Uhum. E aí eu cheguei na igreja no outro dia para um culto e me chamaram dentro da sala. Aí o pastor disse: olha, você vai ser disciplinado porque você foi visto num show no espaço do Jota Quest. Aí eu não abri a boca e disse: mas o seu filho estava lá. Então o filho dele que tocava a bateria, o Jason Duarte. O Jason Duarte, que é um dos grandes músicos que eu adoro demais, não foi disciplinado, mas eu fui. Então, assim, filho de pastor nunca é disciplinado. Filho de pastor sempre é. Então, o pastor Daniel Nunes cobre muito os erros de muitas pessoas da igreja, cobria. Então, eu não sentaria jamais para tomar café. Não tomaria café, não. então, com o Daniel Nunes. Assim, e dando ênfase mais uma vez, né? Eu também não tomaria café com ele também, não. Nem Vocês eu. vão fazer esse Também corte. não tomaria Isso aqui café vai rodar com ele. tanto, gente. Deixa rolar. Isso vai rodar tanto. Eu também não tomaria café com ele, porque eu também já fui muito humilhado dentro da central, né? No meu tempo de músico. E não tomaria. Na realidade, cara, eu não tomaria café com ele porque... bicho, tudo que eu acredito, ele fez ao contrário. Né? Então, assim, você falou a questão da disciplina. No tempo, vinha rumores de pastores que adulteravam, e em vez de ele colocar em disciplina, ele colocava pro campo. Pra situação Isso, abafava. abafar e deixar rolar. Teve vários casos aí de pastores, inclusive o de Muitos. Ricardo Dantas, Ricardo que foi Dantas. o mais falado, Não né? era pra ter falado esse nome. O de Ricardo Dantas foi o mais falado, até Ricardo porque Dantas. um grande abraço a Ricardo Dantas, tenho o maior carinho, amo ele. Também. Mas teve Na outros época, se não escândalos. me engano, ele foi pra São João do Rio do Peixe, foi? Não sei, você foi pra um Eu canto acredito aí. que foi. distante. Teve outros pastores com vários escândalos piores e que ele abraçou e colocou a mão. E tinha um cara, eu não sei o nome do cara, que vivia lá no Santa Rosa, no púlpito, falava asneiras, coisas horríveis, falava prostituta, viado, esses gays. E eu dizia, puta merda, quem é esse cara? Então, esse cara era o braço direito do pastor Daniel Nunes. Eu não sei o nome dele, mas se isso for para um corte, um A pro A, vocês, quem souber, coloca lá o nome, porque é um panaca, esse cara é um sacana. É um cara que devia ser disciplinado e excluído da igreja, porque é um cara que não respeita as indiferenças e os valores alheios. Certo. Simbora. Então não tomaria café com o Daniel Nunes. Vamos aí para o próximo. Dr. Johnny. Dependendo da proposta, você tomaria café com o Dr. Johnny? Independente de proposta, não tomaria. Não sentaria na Não mesa com ele sentaria. para tomar um café. Independente de proposta. Nem ele como pessoa, Dr. Johnny É, como ele- pessoa. Sem, Dr. sem Johnny ser como político, pessoa. né? Como o Dr. Johnny como pessoa. Não, deixando todo o carinho, tudo que você tem com o Bruno. Dr. Johnny, ele foi muito rude. Ele foi indiscreto. Ele tinha a chance, a possibilidade, sim, de ganhar as eleições. Não ganhou também porque ele foi muito, obviamente, uma pancada de folhas aí, né? De ficha suja, né? Aham. E entre outros casos. Mas o meu fator principal foi porque ele foi um cara que ele não deu muito ênfase à imprensa de Campina Grande. Ele foi muito distante, sabe? Ele não tratava a imprensa com outros olhares, assim como o Bruno. Bruno, ele trata a imprensa de Campina Grande com muito valor. O Dr. Johnny, ele não tratava. Principalmente vou falar sobre a minha pessoa.
quando eu ia entrevistar ele virava o rosto. E isso muito antes de eu começar a falar de Bruno, logo no início. Então, no caso, ele nem sabia que tu era... Não, ele ficou sabendo depois. Então, Dr. Johnny, ele era muito rude com a imprensa, ele não tratava bem, principalmente a minha pessoa. Então, Como se você não fosse ninguém. não tomaria jamais café com esse cara. Nem ele político, nem ele pessoal. Nem pessoal. Pois bem, não tomaria café com o Dr. Johnny. Vamos aí pro próximo. Márcio Rangel. Tomaria café Gente, com... vocês estão... Porque vocês... Com o Márcio Rangel, a gente Vou- quer saber, né, cara? Por que vocês estão pegando essas pessoas? Parece que vocês estudaram a minha mente. A gente estudou ao longo desses estudou. meses aí É sério isso? pra Não, fazer assim, o podcast. Na realidade, Tony, eu sou um cara que... Eu sou muito... Gosto de fazer as coisas bem feitas. Entendeu? Acho que pra você perceber, assim, algumas coisas assim, eu não faço de todo jeito. Uhum. Inclusive, assim, nosso podcast foi uma coisa muito rápida, né? Porque quando eu falei com o Cubano e teve aquela resenha, mas esse projeto meu é um projeto de 3 anos. Entendeu? Então, assim, a gente não veio aqui com pouca coisa, não. A gente veio pra lascar mesmo. A gente não veio pra brincar. A gente veio pra... Eu tive um atrito com o Márcio Rangel. Ninguém sabe disso. Mas eu tive um atrito com ele, inclusive, há uns anos atrás, que foi aquele problema daquele menino que foi... o dono do Malibu deu uma tapa na orelha dele. Sei. E aí Márcio Rangel não publicou. E viralizou através de mim, que logo no início eu falei. Isso. E aí Márcio Rangel, com acho que 1 mês e pouco depois, ele publicou. Obviamente, tinha o laudo lá informando, dizendo que não tinha sido uma tapa. Foi uma ortiga. E aí eu fui lá e comentei com o Márcio. Márcio, o que é isso? Por que tu não publicou e tal? Enfim. E a gente começou a brigar. Isso no WhatsApp de Márcio? No direct do Instagram. No direct do Instagram. Isso. E eu não tinha, nem sabia nem que eu ia ter... como é que se diz? Eu não sabia nem que eu ia fazer um portal. Nem passava pela minha cabeça. E aí, hoje a gente teve esse atrito, paramos de se falar e hoje a gente voltou a se falar. Márcio Rangel é um cara que eu tenho maior admiração, prestígio. Sou feliz demais pelo pódio, pelo status, pela pessoa, pela conquista, pela pessoa que ele é hoje. E é bem representado a imprensa de Campina Grande por ele. Ele é o precursor, né? Sim, claro. E parabéns pra ele. Eu tenho o maior carinho. E ele tem o maior carinho por mim. Pelo menos é o que ele demonstra, né? Aonde eu chego, ele fala comigo, me abraça, a gente conversa. Inclusive, a gente se viu há 2 dias atrás. E eu sou muito feliz pelo que ele tá vivendo hoje. E parabéns. Parabéns por tudo. Então você tomaria café com o Márcio? Tomaria, sim, claro. Café, uísque. Já bebemos, inclusive, no lançamento do São João. Juntos, a gente se encontrou lá e ele foi pra minha mesa, a gente se encontrou lá e ficamos bebendo junto. Foi muito Show de bom. bola. É interessante esse network, né? É necessário. Olha mesmo, eu com 4 meses de portal, houve uma enquete, isso foi setembro, outubro, novembro, dezembro do ano passado. Houve uma votação aí na internet entre eu, Márcio Rangel e Celino Neto. Márcio Rangel ganhou em primeiro e segundo lugar. Eu com 4 meses de portal. Liga aí. Você não tá aqui por um acaso, né? Não tenho como concorrer com o Márcio Rangel. Vamos embora. O próximo. Messias Melo. Tomaria café com Messias Melo ou Tony Diego? Tomaria. Porque assim, houve um... Eu senti algo diferente aí, né? Porque é engraçado. Eu senti algo diferente com o Messias Melo. É porque é engraçado. Carla olhando pra mim, a esposa de Cubano. Tomaria sim, Messias Melo é uma referência, né, como pagodeiro em Campina Grande. É um cara que faz as coisas acontecer, está onde está. Eu acredito que ele tem muito ainda a desenvolver, a crescer. E ele é uma referência, né? Então, assim, é humilde. É um cara que eu presto muita honra, porque ele é humilde, sabe chegar, sabe entrar, sabe sair. E é um cara que tá onde tá porque é muito merecedor. E Deus vai abençoar Mérito muito do mais. trabalho dele, né? Isso, é um grande pagodeiro. Positivo. Não, assim, eu vejo que o projeto dele é um projeto muito top, né? Assim, eu não tenho muita vivência com ele, nunca tive, assim,
um trato, uma conversa. Eu conversei muito com o Michel Barca, né? Inclusive, quando eu sofri um acidente, eu capotei meu carro, Michel Barca até me ajudou financeiramente no tempo. Tem um cara assim que... Muito humilde também, Michel Barca. Tenho Isso. muito carinho por ele. São duas pessoas. Inclusive, eles são família, eu acho, né? São com cunhado, são né? cunhado. São Ele é cunhados. casado com a irmã de... Algum tipo assim, né? Algo do tipo, é isso mesmo. Mas assim, tomaria café demais. Inclusive, nunca mais eu vi, tem que ver ele, né? Tô com saudade. Vamos lá, Michel Barca. Messias Melo, aliás. Sucupira. Sucupira. Tomaria café com sucupira? Depois das eleições, sim. Então rolou uma treta, né? Depois das eleições, sim, eu tomaria. Então Café rolou. com sucupira, com Richelli. Acho que com o Richelli a gente já tomou uma, já. Aham. Já tomou uma. Richelli é um cara bacana. O sucupira, também gosto muito de sucupira. Um menino muito inteligente, né? Desenrolado, né? Desenrolado. Sucupira é desenrolado. Inclusive, ele sabe como fazer acontecer sabe. na internet. Ele Ele é sabe. muito inteligente no que faz. Parabéns. Sucupira tem um futuro bom aí, se ele se dedicar mesmo. Então tomaria café com sucupira. Tomaria, sim. Pós-eleição. Pós-eleição. Pós-eleições, é. Importante deixar bem claro. Tinho Lima. Nosso amigo Tinho Lima. Tomaria café com Tinho? Eu tenho muito. Eu não conheço. O Tinho Lima, eu já vi em alguns outros eventos. Ele tem um carinho enorme por mim. Ele fala comigo. Mas assim, eu não tenho aquela aproximação com ele, como eu tenho com os outros artistas de Campina. Mas mesmo não tendo aproximação com ele, eu tenho uma admiração por ele. Ele tem uma admiração por mim. Eu tenho um carinho por ele. É um cara que representa muito bem o axé aqui em Campina Exatamente. Grande. É um artista nota 10. Gosto mais dele. Mas assim, não rolou nada, nunca, assim... O quê? Alguma conversa, Rolou o quê? algo do tipo, não sei. Não rolaria Desembucha, jamais. Tony, Não desembucha. rolaria jamais. No caso, você nunca fez um projeto com ele, nada, assim, entrevista... algo do Rolaria sim um projeto, uma entrevista. Inclusive a gente combinou de ter uma entrevista aí, a gente vai fazer. Ótimo. Em breve. Bacana. tipo. Fiquei sabendo aí dessa entrevista. Então tomaria café com Tinho. Tomaria café com Tinho Lima. Eu gosto mais dele. Inclusive, galera, fica ligado aí que nosso próximo podcast, quem vai vir aí é Tinho Lima. Tinho Lima vai vir aí, então É o próximo. é o próximo. No próximo, isso, dia Tinho 12. Lima, dia 12. Dia Então 12. fiquem ligados aí, ativem as notificações aí do canal. Arrasou, dia 12, Gente, quinta-feira. tá Olha que coisa com- boa. Com Tinho Lima. Então, assim, Tony, é isso aí, né? Acho que foi um bate-papo bacana. Foi maravilhoso, viu, gente? Que bate-papo muito bom. Eu tô aqui feliz. Ótimo. Não foi muito apressado, não, foi? Rapaz, quase que eu falava coisas que não era pra falar. A gente não te deixou em maus lençóis, né? Não, mas quase que eu falava besteira, mas foi muito bom. Falei um pouco, né, de algumas coisas que é preciso ser falado. E é isso. Muito bem, parabéns pelo programa de vocês. Eu acredito que Bom. a gente teve uma situação bacana, né? Eu tava acompanhando aqui. A gente conseguiu aí 35 simultâneos, 30, 35, 40 na sua live aí. Então, assim, acho que foi uma conversa bacana, né? Esse projeto aí, como eu falei, é um projeto que é um sonho meu, que eu tô realizando, né? Sou uma pessoa desconhecida, totalmente desconhecida, né? E eu não esperava que ia gerar tudo isso, né? Inclusive, em compartilhamento de post, no meu Instagram foram 27 compartilhamentos, né? Pessoas compartilhando e tal. Eu achei isso bacana. Eu acredito que também pelo convidado, né? Pelo meio que a gente é inserido, né? Que você também foi inserido na igreja. E o pessoal tava esperando essa entrevista aí, viu? O pessoal tava esperando muito. Inclusive falaram comigo, perguntando, pedindo pra saber muito da sua vida. Dentro da igreja, como foi. Eu acredito que a gente tirou algumas dúvidas da galera, né? Aí em relação a esse meio da igreja. Tentou extrair o máximo possível de você. Então, é isso aí, gente. Estamos encerrando aqui nosso podcast, né? Junto com esse cara aí, top demais, Tony Diego. Né? Como eu falei, nós somos patrocinados. Aí eu vou falar mais uma vez dos nossos patrocinadores. Né? Bela, bem garota, moda feminina. Pais e filhos, pão de ló. Duas manas, que o salgado deles é excepcional.
Inclusive, eu trouxe até uma torta salgada aí pra Cubano. O Cubano vai comer aí. Eita! Então, Coisa assim, boa. top demais o salgado deles. GGP Material Construção. Lá você vai encontrar tudo para a sua construção, reforma. Oficina Novo Tempo, que é a oficina do meu pai, gente. Então vai lá, na rua Coronel Lindolfo de Albuquerque, dá uma chegada lá, faz um Olha aí, que orçamento. coisa boa. E a minha empresa, né? VS Segurança. Segurança. Que é meu jabá, né? VS Segurança. Isso aí. Atualmente tá em vários eventos aí, né? Na noitada Graças aí. a Deus a gente tá fechando aí junto com o Iago Diniz, Iago né? Diniz. Inclusive a gente bacana. trabalhou no audiovisual, né, de Iago Diniz, junto com... Bacana, Cubano tava até lá fazendo audiovisual de Magnata, né? De Gabriel Magnata. E a gente tava lá. vem com o Douglas Bacana também, trabalhando junto com ele. E se Deus quiser, tá dando tudo certo, né? Então é isso aí, gente. E é isso. Deus Pra abençoe mim, vocês. Pra mim é uma grande honra aí, galera, participar aqui do podcast aqui do meu amigo Simon. É um desejo do coração dele, já de muito tempo já. E pra mim é uma honra estar aqui, velho. Então, Tamo gente junto tá aí, aí, parceria vamos Vai firmada. ficar com você também. Vai ser meu... é o co-host, eu sou o co-host co-host Muito dele. bom, muito bom. Né? E vocês estão em um estúdio de podcast maravilhoso, Exato. onde Cubano, ele sempre, Estrutura além de ser o maravilhosa. técnico, né, tá aqui, ser o proprietário do estúdio, ele também é um grande orientador, tá passando sempre as coordenadas, é um cara muito profissional, é um das pessoas que eu trabalhei, para mim foi o maior profissional até agora que eu trabalhei, foi o Cubano, entendeu? De vez em quando ele pega nas minhas orelhas, dá umas broncas, né? Porque o profissional é assim, ele não só fala coisas boas, ele fala coisas para amadurecer um pouco mais a sua pessoa como profissional. Então é isso, parabéns pelo programa, sucesso e muito obrigado por ser o primeiro convidado de vocês. Então valeu. Pessoal, É tudo nosso. tamo junto, tô colado. A live rolou pelo o Instagram de Tony e pelo canal de Cubano, mas próxima semana já vai estar no nosso canal. Então, eu vou deixar o link lá no Instagram, entra lá, se inscreve no canal, coloca lá o sinozinho de notificação e vamos junto, vamos embora, que tem muito trabalho aí pra frente. E é isso, vamos lá.